Estamos no Mulheres que Fazem e aqui hoje falando sobre gastronomia, alimentação, nutrição com Mônica Daches. Acertei? Bem perto. Eu tô tentando, gente, vocês não fazem ideia quanto eu tô treinando. Mônica, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, linda. A pronúncia correta? Dagex. Dagex. Ah, tá. Mas Dagex vem de qual origem? Rússia com Polônia. Eles têm mania de muitas consoantes juntas e aí é difícil mesmo. Todo mundo erra, é uma pena, mas todo mundo erra. E é bonito, Dagex, eu acho bonito, mas a gente tem um vício, né, de memória, de sons, e aí tem que treinar um pouquinho. Não tem problema, querida. Mônica, muito bem-vinda. Conta um pouquinho da nossa realidade hoje de alimentação. Você que está anos a fio nesse mercado. 15 anos. Fazendo muitos banquetes, eu sou banqueteira e faço bastante festas e tento montar no meu cardápio comidas saudáveis também, né? Porque a gente tem que pensar que atender muitas pessoas você tem que agradar a todos, então tem alguns pratos que precisam ser mais universais. Mas em todos eles tem são todos muito balanceados, a gente gosta de usar muitos grãos. Mas você não é só uma banqueteira, né? Assim, eu sempre olho para a Mônica e coloco isso, porque é fato. Ela trata todo o processo com um carinho, e o carinho que vai da decoração, desse conceito que ela falou de muitas pessoas, ok, mas assim, é pensar na alimentação. Eu acho que isso você traz na sua origem, na tua história, e isso se reflete no que você realmente, na tua arte, vou dizer, constrói ou cria. Olha, eu fico muito feliz e grata de você estar tendo essa sensação, porque eu acho que é isso mesmo. Mas não sou a única, certamente. Espero que não. Me conte um pouquinho de onde vem isso em você, onde você localiza isso na sua origem. Então, eu descobri muito cedo, é uma grande paixão mesmo, que eu vivenciava muito nas festas de família. Minha avó era uma baixinha de menos de 1,5 m e cozinhava como poucas pessoas. E uma coisa muito interessante é que ela veio da Rússia. E lá, na época de guerra, se comia muita batata, muita cebola. Eram os alimentos que tinham disponíveis. Uhum. Então, ela veio depois da Segunda Guerra? Ela veio antes. Ela veio fugida mesmo. Ela viveu a Primeira Guerra lá? Na época do pós, né? Sim, ela perdeu muitos irmãos. Alguns vieram para o Brasil, outros foram para Israel. Eu tenho muita família em Israel também. Uhum. E todos cozinham muito com essa base da cebola, da batata, de coisas da terra, onde dão sabor à comida, né? E ela fazia vários jantares em épocas festivas, todos, e aos domingos também. Então, essa relação com a mesa é muito forte na minha vida. E eu amava, eu gostava de ajudar, eu perguntava o que ia, mas não era reconhecido como uma profissão na época, né? E na alimentação, e é engraçado, porque é a origem, a gente precisa falar da modernidade, tem muita coisa genial, mas ela é interessante como ela é cíclica sempre, né? E tudo que tem um símbolo, que tem um significado, que tem um significante para aquele momento que você está vivendo, o registro, e aí é que eu estou dizendo, né, trazendo você nesse sentido da alimentação, é muito mais, porque nutre. E não nutre só o organismo, não é? Não, a alma, né? E volta várias vezes. É que nem a mandala, né? Uhum. Que é um ciclo, começo, meio e não tem fim. Concêntrico, não tem fim. Ela pode ter uma espiral ampliando, mas ela não tem fim. Pois é. E então eu acho que naqueles momentos eu sentia muita inspiração e eu não sei, eu me identifiquei muito. Você ia pra cozinha com a sua avó? Eu ia pra cozinha, ela não deixava eu mexer tanto, mas ela tinha muito prazer em explicar. Ela contava a história daquela batata, Olha, Beth, tem uma história muito linda. O pai dela, ele escrevia a Torá. Então ele era quase um rabino. Eles eram muito religiosos. Nós não somos uma família super religiosa, kasher. Hoje a gente entende a religião como uma grande união.
que começa dentro da família. Então, isso é religião, respeito, começando pela família. União, né? União, é compaixão, é perdão, é o exercício constante que a família tem que fazer, né? É esse conjunto todo. E então, enquanto ele escrevia e os homens rezavam, as mulheres tinham que alimentar os homens. É porque na religião judaica isso é bem mais marcado, né? É. Não tem a mesma conotação das outras religiões, mas isso é bem marcado, né? Sim, e também, uma coisa muito importante, as mulheres não precisam rezar que nem os homens. Elas são mais puras, já são puras por natureza. Por isso que as mulheres rezam menos que os homens. Mas elas têm, todo mundo tem uma função lá dentro na família. Então ela já cozinhava, ela já fazia os pães. Eu adoro fazer pães no buffet. Todos os pães do buffet são feitos por nós. Eu adoro pão. Eu acho que é o mais primitivo dos alimentos. E eu tenho um prazer, é tão engraçado. Eu também. Você veja como a gente pensar, engraçado, a gente está falando um pouquinho da origem disso, né? O italiano também tem, eu tenho uma veia italiana, não sou judia, mas eu comentei com você que, assim, embora não seja, tenho muito, porque adoro, fiz, estudei, né? Não vou me converter, porque eu acho que nem a religião católica, eu não tenho, os dogmas para mim é algo à parte, mas a fé, a dedicação, né? E o pão, ele está em todas as religiões. Ele é sagrado, né? Ele é sagrado. Porque ele é o alimento primário, né? Daria a gente dizer. Quem passa fome e se alimenta só com o pão, se mantém vivo, né? Então é até difícil de falar sobre isso, mas então ela fazia os pães, as halás, que são os pães trançados que se comem no Shabat, na sexta-feira. Ela cozinhava com a mãe dela. Então ela aprendeu a cozinhar e muito bem com a mãe. E a minha mãe, o negócio dela não tá na cozinha, mas tá numa mesa bem colocada. Ela faz uma mesa linda, muito bem posta. Olha aí você foi pegando as mulheres da família. Foi muito natural tudo isso, que né? Bonito. Muito natural. Porque uma comida muito gostosa e bem feita, se ela não é bem apresentada, as pessoas não valorizam ela. É o conjunto, né? A harmonia está no conjunto. Exatamente, eu acho que está tudo ligado. A harmonia não existe sem o coletivo. Isso é observem, comecem a se dar conta de que você entrar num ambiente onde tudo está em ordem, você não vai falar sobre um ou outro objeto, você vai dizer que está se sentindo bem. Mas se você entrar num local que tem alguma coisa desorganizada, a primeira coisa que vai aos seus olhos se dirigir é naquilo que está em ausência de harmonia. Que incomoda. Que não é a bagunça, mas é essa ausência. É engraçado. É exatamente isso, que às vezes a gente não consegue nem entender direito, né? Mas é isso que interpreta você faz. Como uma bagunça. Se você não tinha entendido o que você faz, eu acho que você de alguma maneira organizou estas, né, vivências que você teve em infância, tal, porque a tua apresentação e a postura que você tem em relação à alimentação, acho que não só, também um estudo que você fez, né? Você estudou muito, não é? Sim, sim. Na época não tinham faculdades de gastronomia no Brasil. E meus pais não tinham essa cabeça de dizer, olha, filha, vamos para a França, vai estudar. Não. A primeira reação da minha mãe foi, você vai ser cozinheira? E eu já estava na faculdade. Mas eu estava muito infeliz. Eu fiz 2 anos de publicidade e não estava satisfeita, tentei fazer direito. Então eu fiz mais 2 anos. Na verdade, eu fiz 4 anos de faculdade e não me formei. Porque quando eu me vi, eu estava vendendo tortas no intervalo da faculdade. E a cantina também não estava gostando dessa história. Não. A concorrência ali estava sendo... Mas existiu, você sabe? Imagina, eu levava as tortas e eu gostava das opiniões. Então, eram doces, depois viraram salgadas. Eu falei, bom, não dá. Chega. Tá na hora de... Mas isso você já tinha vontade de fazer antes de entrar na faculdade? Tinha, eu já fazia alguns cursos. Aí tinha aquele conceito de que era cozinheira, porque também, hoje em dia, nós estamos no auge dos chefes de cozinha, né? Mas pensar em alguns anos atrás não era assim mesmo. Não era, e hoje em dia também é bem importante ser falado, existe uma grande ilusão. Porque quando se faz uma faculdade, você não sai da faculdade pronto para ser um chefe. Você precisa de pelo menos 10 anos de vivência para ser um chefe. Um chefe hoje não é a pessoa que está na cozinha preparando a comida. Ele está na cozinha e ele está fora da cozinha, seja no restaurante ou no buffet, fazendo toda aquela preparação necessária para servir
um prato e administrar um restaurante inteiro, ou várias festas e administrar. Ele tem que administrar tudo, saber quais são os alimentos do momento, da época, qual que é o valor nutricional daquilo, os custos. Então é muito abrangente. Não é em uma faculdade. Primeiro que numa faculdade você tem o início. E eu ainda acho que as faculdades elas estão engatinhando aqui no Brasil. Hoje eu dou aula São na poucas, faculdade. né? São poucas, são caras, então é para um grupo muito elitizado. Eu tive uma formação com um chefe francês, o Laurent Soadot, que ele veio para o Brasil e ele trouxe o terroir para o Brasil. Imagina que a gente precisou de um chefe francês vir para cá e fazer o primeiro purê de mandioquinha, que ficou super famoso. Ele jogou umas ovas de salmão em cima e acabou. Porque tem tudo isso que você está dizendo. Você já foi buscar uma raiz nossa, foi procurar algo que é característico e preparou algo que se tornou, então, uma marca, né, em toda... Mas da terra, disponível aqui pertinho. Eu também penso muito na sustentabilidade. E o buffet, ele está muito pautado nisso. Vocês estão entendendo por que eu estou falando que ela é completa? Tem mais, muito mais. Nos aguardem que a gente já está voltando. Até já. Voltamos. Você já tomou seu cafezinho? Então venha pra cá, porque a gente vai estar continuando aquilo que dá um sabor. Cafezinho também é uma coisa que sempre chama um petit four, uma coisinha, né? Caseiro, Nós estávamos falando, Mônica, da importância do conjunto, né? Que não é só você preparar a alimentação, né? Mas todo o conjunto no entorno, né? Que dá a satisfação ou a verdadeira saciedade. Você concorda comigo? Completamente. Né? Porque assim, hoje em dia, eu comentava com você que assim, muita gente, observem, a gente come pela ansiedade, por ter que, né, colocar alguma coisa para não se sentir mal, né? Ou para preencher. E o para preencher pega no psíquico de uma maneira do nosso emocional. Então assim, como nós temos muita falta, né? Infelizmente, a gente não só tem como foca a falta, né? E a questão do tempo, eu acho que o tempo é muito responsável por isso. Que falta tempo para a gente se preencher. Isso. Não é? Porque, na verdade, eu acho que não tem tanta falta, mas é exatamente... Tem que administrar. O que eu acho que talvez falte mesmo, Mônica, é a atenção, né? Voltada para as nossas reais necessidades. Né? Nem tanto das questões do dia a dia, da matéria. É que as coisas começaram a ficar num volume. A alimentação, acho que ela tem um histórico, assim. Você falava da formação, né? A formação está nova no Brasil, sem dúvida. Acho que nem dá para falar Brasil, dá? Você está falando que você dá aula. Olha, eu acho que sim, dá. Quando eu digo Brasil, assim, tá em todos os estados? Ou a gente está pensando São Paulo, Rio e Brasília, Minas? A primeira foi para Brasília, que eu achei que, na verdade, foi um grande absurdo. Porque a maior carência está no Brasil. Está em São Paulo, claro. É que São Paulo e Brasil, quase a gente mistura um pouquinho isso. Tudo para São Paulo. E também eu não iria morar em Brasília jamais para fazer uma faculdade. Mas é tudo muito novo, sim. E a gastronomia, ela se constrói. O próprio chefe ou a pessoa que vai estudar, eu acho que ela vai construindo uma realidade, porque as opções são tão grandes, abrange tanta coisa, Beth. E você foi se formar fora? Não, ele está aqui no Brasil, ele veio para o Brasil há 20 anos, esse chefe, e eu fiz aulas, eu fui muito privilegiada, a verdade é essa. Como eu busquei muitos cursos alternativos, eu fiz cursos com os grandes chefes atuais, que lá atrás eles estavam chegando. Então, o Claude Roagot, o Bassolet, esses todos franceses, que eles se encontravam numa escola de gastronomia que era a da Vilma Covese, eu não sei se você já ouviu falar, ela é falecida, mas ela foi uma pioneira. Aqui, ela juntava, ela unia esse grupo. Ela unia, ela tinha uma escola, que hoje a filha dela toca, que aliás é sua xará, Beth Covese. E ela trazia esses chefes todos, era uma mulher judia e que cozinhava super bem, não tinha formação, porque não existia formação para cozinheiro. Então ela trazia.
Então, muitos chefes, que eu posso até, não sei se cito o nome ou não, mas muitos chefes, Edinho, que hoje está em Salvador, que abriu o restaurante em Juqueí, a Ana Soares, da Mesa 3, a gente fazia um grupo e assistia. Então, cada um teve a sua... Olha que interessante isso. E lá... Porque é a origem, né? Quer dizer, se um é da Bahia, você vai pegando... Eu acho que você está colocando na questão do... Você volta à origem. Não pode negar que os franceses são os pioneiros. Os franceses, eles têm um conhecimento que a gente tem que respeitar. E por isso que eu vou adaptar. E adaptar. Sim, acho que é uma grande diferença. Mas aí a adaptação é a criatividade do chefe. Entendeu? Cada chefe se destaca com isso. O que ele vai fazer com aquilo? Quer dizer, na verdade, então não é nenhuma adaptação. Na verdade, como é que a gente pode dizer? Uma criação em cima da sabedoria, e da do própria conhecimento. História pessoal. Também. Você se identifica com um prato, com um alimento X, né? Mas o conhecimento básico, ele não muda. É aquilo. Você tem que saber aquilo. Com as novas tecnologias, que hoje eu acho que os espanhóis eles estão dominando mais, que são outras técnicas de cozinha, com Ferran Adrià, que trouxe cozinha molecular, que já é comida de laboratório. Então, Como é que é essa cozinha molecular? O que é? Você trabalha com nitrogênio, então em segundos você transforma uma comida quente num sorvete. Tá. É uma forma de você manter todos os nutrientes e o sabor e não passar por um processo onde eles também se... Que é o do congelar, que a gente fala muito, que perde as propriedades nutrientes. Ou de cozinhar por muito tempo. Tá. Entendeu? Você ganha tempo. Então tem fornos inteligentes hoje que trabalham no lugar de pessoas. Tá. Então, como tudo tem dois lados, né? Eu acho que esta comida é uma comida de finalização. Eu não acredito no sabor dessa comida ser intenso como uma comida feita no fogo mesmo, reduzindo para chegar naquele sabor. O carinho da alquimia, né? Italiano, então, se fala aquele molho de tomate da nona, né, da vovó, aquele sabor incrível. Nossa, eu lembrei do meu avô, esse flash aqui que eu tomava, e colherzinha, o molhinho. E molhava com pãozinho. Com pãozinho, que delícia. Mas você percebe essas memórias da comida? É incrível, né? Eu acho que isso também me atrai muito, Beth. É o primeiro contato que a gente tem com o outro, né? Olha lá, sugar, né? É o primeiro contato que a gente tem, né? O coletivo, o estar, o sair um pouco do si, né? Daquela plenitude é exatamente a alimentação que faz. Mas isso a gente perdeu muito ao longo do tempo, Mônica. Muito. Eu sinto que... vou dizer, dos últimos 5 anos, me parece, né? Assim, as TVs, os mini-chefes, as preocupações. Nós tivemos também aqui uma outra pessoa, um dia eu vou te apresentar, que é a Ângela, que vai trabalhar essa questão da criança, ou de todos entenderem o quão importante que não é não se sentir mal, ao contrário, né? É se sentir plenamente saciado. E isso você precisa de um outro conceito da alimentação. Mas você sabe que eu acho que está voltando, Beth, porque, olha só, as ruas estão violentas, a cidade está muito violenta, e esse conceito de cozinha gourmet está cada vez maior. Porque você tem que tentar criar uma forma de prazer dentro de casa. E eu acho que isso também vai trazer junto, no pacote, vem a parte da alimentação. É verdade, porque e outras frações, vou dizer assim, das sociedades também pressionam. Primeiro porque as pessoas estão mais obesas, mais doentes, né? Assim, você tem isso, você tem um movimento também internacional contra o fast food, né? Sim, porque a oferta é muito grande. Se você não tem um pouco de conhecimento... Você é comida por essa oferta, que são as comidas de rua, os fast food. E as crianças vão comer mesmo, no intervalo. E adoecendo e ficando obesas com uma precocidade muito grande. Sim, taxas de colesterol em crianças super altas. É super perigoso mesmo, e é grave. Agora, eu gosto, por exemplo, de frequentar feiras orgânicas. Você sabe que tem uma feirinha orgânica perto da minha casa, eu vou comer sacola, eu gosto de ver o produtor, ele te dá o tomatinho que ele cultivou e ele
Porque alimentação, vocês pensam, assim, ó, o que a Mônica está colocando, né? Raciocina comigo. É desde a terra, se ela é preparada de verdade, ou se ela tem imensos agrotóxicos. Não adianta você pegar aqueles alimentos, achar que eles são lindos, maravilhosos e preparar, se também na alimentação dos alimentos, né? Se no preparo, na agricultura, não tem esse mesmo conceito. Adorei o que você falou, alimentação dos alimentos. Porque é uma verdade, né? Assim, os alimentos que nos alimentam também são alimentares. Claro, é tudo vivo, tá vivo. E quanto mais cru, melhor. Mas realmente é muito difícil, mas eu sinto que as coisas voltam. Porque não tem mais jeito, acho que não temos. Nós chegamos num estado tão doente, né? De uma maneira geral, tanto do processo de se alimentar, como do processo de fabricação ou de cultivo, né? Que não tem mais jeito, ou como você mesma colocou, da violência toda no externo, que você tem que estar buscando uma... Por isso que eu falei, né? Nós estamos falando hoje não só da beleza, da estética, mas é uma coisa... Nós estamos falando do ser humano, porque alimentar, ele transcende muito a questão do gesto de pôr na boca, né? Sim, com certeza. Muito mais, né? E eu entendo muito isso, porque eu estou muito próxima dessa confecção diária da comida, né? E o doce, por exemplo, você sente um chocolate derreter, te dá vontade, né? Você quer, você precisa. Então, também tem que ter esse controle, é super importante, né? Você não pode se entregar ao bel prazer, porque não faz bem. Agora, tem muitas tendências, falando um pouco do contemporâneo, tem muitas tendências, né, Mônica? Outro dia eu estava ouvindo uma matéria que me chamou muito a atenção, de um chinês que ele recebe a terra e ele faz os molhos, é terra mesmo. Que incrível. Terra. Então ele recebe de um determinado local a terra e ele faz, são caríssimos, os pratos caríssimos, mas que ele faz os molhos e as coisas da terra. Da terra mesmo? Que coisa incrível, eu adoraria. A aparência, depois eu passo para você, a aparência é de um chocolate, mas ele prepara e nessa matéria que eu vi, as pessoas que degustavam diziam que o sabor era de raízes, de uma sopa de ervas. Mas eu lembrei disso agora porque eu sei que existem, eu não sei os nomes, você me corrige, mas existem pessoas que se alimentam só de alimentos vivos, só de alimentos que não sofrem alteração de temperatura, tem tudo, e são tendências isso? Eu acho que sim, que nem eu estava falando anteriormente, eu acho que volta. Você vai querer buscar coisas lá do primitivo lá atrás. Você percebe a quantidade de doceiras que abrem vendendo bolos caseiros. Você já percebeu isso? E tem redes. São os que eu gosto. Fubá, cenoura, bolos caseiros, aquele que parece que saiu do forno e foi pra mesa pra você tomar com um cafezinho feito na hora, sabe? E que é mais saboroso, né? Porque ele sofreu pouca transformação, pouca manipulação. Eu acredito muito, eu gosto muito disso também. Você tá aí falando e eu tô ouvindo o teu pensamento, assim, mas esses bolos de casamento, esses bolos maravilhosos, eu também adoro massa americana. A gente já volta a falar sobre essas decorações. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos aqui no Mulheres que Fazem, na WNTV, e nós estamos falando daqueles bolos lindos, maravilhosos da massa americana, pasta americana. Pasta americana. São lindos, né? Maravilhosos, mas por açúcar. Mas não dá pra comer. Por açúcar. Inclusive, hoje, tudo voltando, agora a moda são os naked cake. Bolos crus. Cruz do quê? De decoração. Então são bolos. Cruz de decoração? São bolos lindos, pão de ló, recheados, aí você escolhe os recheios e tal, que você faz em andares, mas você não cobre. Então você vê casamentos agora? O auge vai ser... Gente, que delícia! Agora eu preciso voltar mais casamentos de comer. Você sabe de uma coisa, Beth? Os bolos, eles eram falsos. Se faz mais bolo falso do que verdadeiro, porque as pessoas deixavam de comer. Então, já que não falso, eu ia achar que era falso porque não teria massa, mas não, é falso porque... Ele é feito, a pasta cobre um isopor. Você pode acreditar?
Então, assim, uma partezinha verdadeira só para os noivos poderem cortar. Fazer o corte do bolo e depois o bolo, tchau. Então, ele é puramente decorativo, o que é uma grande pena, porque um bolo bem feito... Bolo é bolo, né? É uma delícia. Bolo delicioso. Mas eu acho que as pessoas até deixaram, posso estar muito errada, gente, mas eu acho que até que deixaram de comer ao longo dos últimos anos, porque as decorações elas foram ficando cada vez mais aprimoradas, cada vez mais maravilhosas, e que o sabor era açúcar puro. Então as pessoas deixam de comer porque é lindo ver. Não, né? Então, que Enche dá pena, olhos, né? dá pena até de talvez de cortar. Não, eles são maravilhosos, tem bolos muito gostosos, sim, só que todos cobertos com pasta americana. A pasta americana, o ideal é quando você vai cortar um bolo coberto com pasta, é que você tire a pasta e coma o bolo. Que inclusive a pasta, ela tem uma função de manter a umidade do bolo. Então não é ruim, conserva. É muito gostoso, mas é escondido. É um bolo que está escondido. E esse naked cake são os bolos que... É aquele bolo que você olha e fala, eu preciso comer um pedaço desse bolo, sabe? É diferente. É aquele que você sente final de tarde, vontade de comer com um cafezinho. Pois é, e agora no casamento tá assim, essa é a grande onda, que eu adorei. Aí você pode colocar algumas flores da própria decoração e decorar o bolo. Eu acho lindíssimo, eu adoro. Não, e saboroso, e gostoso, né? Você falou uma coisa que eu queria entender, quer dizer, a origem da pasta americana é exatamente essa, de conservação do bolo? Não, ela vem como decoração. Não, ela vem como decoração, mas provavelmente, porque essa não é uma área minha. Hoje, você divide, são setores diferentes realmente. As doceiras só fazem os doces de casamento, os docinhos confeitados e glaciados, os grandes bolos. Eu faço todas as sobremesas, mas bolo nós não fazemos. Então eu não tenho tanto, não tenho um conhecimento profundo da pasta, mas atualizada. Não, a pasta ela é para decoração, sim. Certo. Mas uma pasta também serve porque a gente já comeu, já um pouco eu sei. Mas ela segura e é muito bom, só que a função dela é decorativa. Ponto. Ela não tá lá para manter o umidade. E para comer, porque é açúcar, gente, é açúcar puro, mesmo. Lindo, mas é lindíssimo, açúcar. Porque você usa anilina e faz diversas cores e tal. Eu fico encantadíssima. Teve agora uma feira de casamento, casar, e uma das doceiras fez bolsinhas da Gucci. Micro bolsinhas que você olha e fala, não, isso daqui não é de verdade. Tudo de pasta americana, maravilhoso, de lindo. Que é decoração mesmo. É decoração, você precisa decorar com alguma coisa que dê essa mobilidade toda, né? É uma arte também. E você, para manter a atualidade do seu buffet, você está sempre viajando, Mônica? Olha, essa é a melhor parte da história. Mas, não, eu sou muito insaciável. Eu acho que tem até um lado meio obsessivo. Graças a Deus que eu casei com um homem que entende, ele diz assim, você não trabalha? Você tem tanto prazer? Eu tenho muito prazer, realmente. Esse é o verdadeiro trabalho, gente. Porque eu com prazer. Pois é, mas eu acho que é uma sorte, por isso que eu te digo que eu acredito que eu tenha sido abençoada mesmo. E eu viajo, sim, Paris, que eu acho que está lá o berço, né? Eu paro nas lojas de queijo de Saint-Germain, eu choro um pouquinho, porque parece que tudo começou lá. Eu fecho o olho e eu vejo as cabrinhas, é incrível. Porque aquilo é tão arraigado na cultura deles, né? O jeito como eles... A alimentação dos franceses Não, e como eles tratam aquilo de uma forma tão... É sério. É com uma reverência, né? Exatamente. É sagrado mesmo. Aliás, alimento é sagrado. Alimento é sagrado. E eles também têm esse valor de pegar as coisas da terra deles, próximas. Eles já têm a sustentabilidade, já está arraigada na cultura. Por isso que eu falo que eles são mestres, porque a cultura ela é cultural ela mesmo. E Nova York, que é o centro do mundo, né? Porque tudo acontece lá. Mas Nova York agora não está mudando muito o aspecto de alimentação? É incrível, os melhores restaurantes estão lá. Estão começando, né? Porque teve uma época que, ou sempre foi? Manhattan, né? Sim, eu acho que sim. Sim, como alimentação. Tá tudo lá, tem muita novidade sempre. O melhor italiano está em Nova York.
Porque os franceses vão para Nova York ganhar dinheiro. Será que os não há italianos... controvérsias? Eu já ouvi, por exemplo, eu conhecia um japonês, que assim, a paixão da vida dele é alimentação. E ele roda mundo só para conhecer, é um industrial, tal, mora em Tóquio, ele adora fazer isso. Ele é gourmet. Exatamente. Ele é gourmet. Só que ele diz que ele não consegue achar lugar tão especial para comer como São Paulo. Hoje em dia eu também acredito. São Paulo é incrível. Que a variedade é muito grande, né? Incrível, incrível como tem restaurantes maravilhosos, caríssimos. Mais do que na Inglaterra, que é um absurdo. O preço aqui está muito complicado, muito. Mas a comida é incrível, sim, concordo com ele. Diz que é o melhor lugar. Mas se eu comparar esses melhor três núcleos... Eu acho que é difícil a gente pontuar isso. Pegar São Paulo, Manhattan, Paris, como é que você fica? Paris, porque eu não gosto nem naqueles restaurantes suntuosos. Não, eu gosto de restaurantes menores, onde o dono cozinha, ele vem te ver e é o prato... Eu acho que existem duas leituras, na verdade, né, do requinte e do luxo. Uma é esta em que, assim, tudo está no externo, no glamour, né, físico. Sim. E uma outra que é essa que a gente está falando, né, que é a integração com aquilo que você faz. E a simplicidade, né? Que é essa que a gente acredita. Eu acredito muito nisso. E a gente pode falar com certeza, porque eu também estou assim, Mônica. Eu acredito muito que o valor que a gente precisa resgatar muito do alimento, é aquele que você vai conhecer, a terra que está sem agrotóxicos, você faz. O meu filho, desde bebezinho, a gente brinca, então ele não consegue fazer nenhuma refeição sem chamar a atenção das pessoas que estão do lado e falar assim, não, vocês esqueceram. Aí ele põe a mãozinha assim e fala assim, obrigado por nossa comida, amém. Aí ele introduziu, e por estarmos juntos também. Que coisa mais porque na verdade, assim, eu acho fundamental. Lindo. O pai do meu filho, ele é judeu, a mãe é Bahá'í, a avó, né, é Bahá'í. Nós vemos de uma família religiosa mais católica, tem uma mistura na minha família. Mas o que eu quero é que ele entenda, né, a relação do processo, que tem muita gente implicada para aquela comida esteja lá. Sim, com certeza. Então, desde pequenininho, eu coloco isso. É muito bonitinho, porque ele para todo mundo e fala, obrigado por nossa comida, amém. Viu? Muito bonito. E essa mesmo. é uma relação que eu acho fundamental, né? Nós nos nutrimos sempre, não é verdade? Se as pessoas entendessem, se você falou da origem aí da sua família, quantas não são as importâncias hoje que você poderia pensar na tua história pessoal, na tua empresa, né? Que tem a ver com aqueles momentos que você viveu na tua casa. Há muito, demais, mas muito. É um resgate diário, eu acho. E isso tem valor, porque quanto mais sofisticação a gente tem no externo, mais enche os nossos olhos. Mas não é, a saciedade não é total, não é plena. A sofisticação está na simplicidade. Por isso, vamos falar um pouquinho dos alimentos crus e vivos, que a gente... Estava dizendo as tendências aí. Eu tenho uma paixão, que eu acho que hoje a cerejinha do bolo são os brotinhos. Brotinhos de beterraba, brotinhos de nabo, de cenoura, de trevo de 4 folhas, tem brotinhos de trevo. Então, eu uso esses... É uma coisa. Brotinhos e flores. Eu finalizo todos os meus pratos. Ela falou um tópico agora, não. Segura aí que você vai falar um pouquinho. Ela finaliza e eu quero mostrar para vocês o livro dos segredos desta banqueteira. E que tem exatamente isso, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o que ela acabou de dizer, né? As flores todas são comestíveis? Não. Olha, sim, tem flores comestíveis, sim. Eu acho que o que você viu deve estar... Aqui. Ah, sim, essa flor essa é uma flor de amor perfeito. Esse é o amor perfeito? Sim. Amor perfeito é comestível. É comestível. A rosa é comestível. Sim, senhora, a gente usa mini rosa. Esta rosa aqui que eu vou mostrar pra vocês, esta é comestível, porém não é... Mas não é natural. Não. Ela é naturalmente feita. Essa é de marzipan.
Mas é uma perfeição, achei É lindo, né? Essa é uma forma que existe de silicone. Isso são coisas que a gente traz das viagens também. Alguns materiais você não encontra aqui. Então, essa saída também é para você encontrar algumas formas de aprimorar. Você estava dizendo dos brotos, nós temos alguma coisa aqui? Eu não sei, esse livro está um pouquinho... desatualizado. Foi um livro que eu recebi um convite que foi incrível, eu não sou escritora, longe disso. E foi um livro que eu coloquei um pouquinho do que eu sei para a dona de casa receber os seus amigos. Porque também tem uma procura muito grande de festas pequenas, sabe? Que foi e eu espero que tem mais. Nós vamos falar um pouquinho das festas, dos tamanhos das festas, dos brotos, porque é uma paixão da Mônica. É uma paixão. Daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho, 5 segundinhos. Dá tempo de você teclar e voltar. Até já. Voltamos, e olha, aqui no Mulheres que Fazem, se você está encantado e querendo saber e degustar fazendo, né, degustar fazendo as coisas da Mônica, porque existem outras opções, vocês encontram o livro da Melhoramentos, Segredos de uma Banqueteira para Receber em Casa com o Sucesso, da Mônica Dachas. De novo, Dachas. Tá? Vocês encontram em livrarias. Sim. E na internet? Sim. Ok. Sim. Mônica, nós estamos falando dos pequenos eventos, né? Então, essa demanda dos pequenos eventos, muitas vezes não vale a pena a gente sair, porque assim, eu acho que vida de banqueteiro é vida de gente louca. Você tem que remontar um restaurante, uma cozinha inteira dentro da casa da pessoa ou de um espaço de eventos. E você leva tudo, absolutamente tudo, né? A louça, todas as travessas, pessoal de cozinha, pessoal de salão, as bebidas, as taças, as comidas todas, e cada uma tem um processo de finalização. É de louco? Só que eu hoje conheço, então já não é mais. Sim, né? Mas tem gente que ainda fala, mas por quê? Como você é louca? Sim, eu acho que eu sou, mas agora eu já entrei na loucura, vamos que vamos. Já entrou na loucura e já tem uma sistematização disso. Pois né? Então, existe, só que o custo da saída é alto. Então eu pensei, puxa vida, é muito chato você falar para tua cliente não, sabe? Você frustra. Então eu pensei, vou escrever um livro, quem sabe eu consigo ajudar a minha cliente a preparar alguma coisa. Também é um incentivo, né? E são coisas simples, né? Todas as pessoas têm possibilidade de fazer. Eu já recebi alguns e-mails através da nossa página do Face, de algumas dúvidas, aí eu fico super feliz de gente que faz e dá certo, e que faz até hoje. É um grande prazer dividir alguma coisa, né? É muito legal. Mas eu dei umas dicas de você finalizar e fazer de uma forma que parece que é muito mais difícil o prato, sabe? Então, que impressiona mesmo. E que dá aquele glamour mesmo da decoração, da finalização. Né? Quando você recebe, você quer fazer bonito. Para receber. Né? Você não quer fazer de qualquer jeito. Senão você não quer receber, definitivamente. Certamente. Né? O prazer é prazer em receber. Sim, eu amo. Você falava dos brotos. O que os brotos hoje te encanta? Primeiro que os brotos, eles são super vivos, né? Antes da beterraba nascer, ela é um brotinho. E aí, então... Como nas células tronco, né? Ela na verdade, toda a propriedade está muito intensificada. O broto é um filhote de verdurinha, um filhote de ervinha. Então, a gente não adora filhote de cachorrinho? De gatinho? Todos os filhotes os filhotinhos são demais, né? Então são filhotes de ervilha. Igual, é assim que eu sinto. Então, eu tenho uma verdadeira... É uma loucura. Cuidadinho com eles. É lindo, com alguns você trabalhar com pinça de tão delicadinhos, mas finalizar um prato com esses brotinhos é a coisa mais linda. Você mostra, é como se você colocasse uma parcela de amor lá, sabe assim? É o que eu falei, ela é puro carinho. Tá tudo que vocês vão encontrar com a Mônica com essa intensidade de estar inteira, que é muito raro, Mônica, é verdade, eu acho que isso é um diferencial mesmo. Mas eu estava dizendo que esse é para decoração, é isso? Não é a base dos alimentos? Não é a base, mas é para comer também.
Integra, eles têm né? uma crocância gostosa, eles têm um saborzinho amargo, que com o molho da salada vai super bem. Não é para deixar separado e comer. Muitas vezes eu vou comer um prato que vem um ramo de alecrim ou um ramo de dill. Todo mundo diz, decorativo, porque normalmente você aprende que você decora um prato com algum elemento que foi feito, né? Uhum. Eu pego o raminho e eu tiro para Tira, comer junto. Eu gosto, eu acho que tá vivo. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Assim, existem muitas coisas lindas decoradas, né? Mas existe a decoração pela decoração, né? Para que enalteça a decoração. Eu acredito, quando eu estou falando do seu carinho, dessas situações, que eu gostaria que o web espectador realmente entendesse essa linguagem, é a orquestração, se existe esse nome. Acho que Mas sim. é a orquestra toda, assim, imagina os sons, né, de um violino, o som de um piano, todos são muito gostosos. Mas quando você põe numa orquestra, a sensação que você está lá é muito diferente. Cresce. Né? Você é muito sensível, Beth. E é essa a relação do que você coloca nos seus pratos. Porque você está lá, esse pouquinho que você acabou de descrever, está desde o início do processo lá, né? Da escolha. Não sei como você, mas imagino que seja assim, trata as clientes nas escolhas, vamos supor, dos grandes eventos, acho né? que igual, você sabe que várias clientes viraram grandes amigos. Você acredita? Eu acredito sim. E viraram mesmo de eu já passar ano novo na casa delas, coisa que eu jamais, eu dizer, não posso misturar, mas grandes amigas. Porque o profissionalismo, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, vocês que estão ali, que eu acho que é algo que diferencia muito desse olhar feminino que eu digo do Mulheres que Fazem, que é essencialmente uma gestão em tudo diferente. O homem tem muito essa questão da separação, da concorrência, da competição, e isso faz com que você não possa mostrar, não possa apresentar e mantenha segredos. Da sobrevivência, né? Parece que ele só vai sobreviver assim. Se te for desse jeito. Caçador. A mulher, ela não. Ela é agregadora, né? Cooperativa. Ela vai tecer junto. Eu também acho. E eu acho que esta é a gestão do mundo que entra. Então, não há problemas de você compartilhar, né? E Bem mostrar que quando está tudo integrado, isso que você disse dos chefes, por mais que você tenha segredos, nós vamos estar sempre juntando a nossa essência. E aí vai ficar diferente. Só cresce. E vai ficar diferente, né? Vai ficar singular. E eu acho que assim, quando você tem essa segurança que isso está dentro de você, você não vai Ninguém vai tirar. Dividir não é perder. Bem pelo contrário. Você multiplicar a nossa soma. A nossa equação. Eu acho, eu sinto isso. E você sabe que às vezes é conflitante para mim, porque eu tenho um buffet, eu tenho uma empresa. E eu trato, desde as pessoas que trabalham comigo, é uma grande família lá dentro. Pois é, mas eu acho que as pessoas poderiam ampliar mais, e eu vou deixar você fazer as suas observações sobre isso, porque eu acho que todas as profissões, todas as atividades são exatamente como todos os artistas. Cada pincelada você define o seu traço. Não tem como copiar. Existem pessoas maravilhosas que fazem, mas não roubam teu mercado, porque valorizam o que é seu de verdade. A gente sabe mergulhar. Eu fico feliz quando eu vejo alguma coisa que foi feita por mim primeiro. Sim, eu me sinto orgulhosa do meu trabalho. Eu fico. E também assim, Beth, você busca novidades. Então a gente recicla o tempo todo, né? Você não fica parada naquilo. Nós temos que sair dessa estabilidade humana para entrar na integridade divina. Sabe o que é isso, gente? É um degrauzinho que, assim, o divino está sempre criando. Nós somos seres humanos, mas a nossa porção divina não se esgota. Nunca. Quem mexe com criatividade é exatamente o que você falou. Eu acho que sim. Né? A gente se renova. Se renova, se renova, se renova, se renova. E alimenta isso, né? Olha lá, alimenta. Alimenta. De verdade. De verdade, a gente alimenta. Né? Alimenta a nossa própria história, alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma. E nutrição, você vai concordar comigo, né? Ela não está no teu estômago pleno e saciado. Ela está na sua vida inteira, redondinha, sentindo que assim, seja a diversidade, seja uma questão que não está bem ou que está bem,
você pode superar aquilo para passar para o próximo degrau. Né? Opa. Se você se sente bem e forte para isso, você está nutrida. Nutrida e viva. Não é? Porque dia a dia, né, Mônica, acho que em qualquer situação, na sua situação familiar ou no buffet, você vai ter milhares de problemas. Sim. Opa, o que não falta, né? Não é? Orquestrar toda essa turma. Não quantas é fácil. pessoas você tem trabalhando Fixas junto? hoje 15. Mas a gente administra mais de 100 pessoas, né? Porque são pessoas que trabalham em todos os eventos e que têm Quantos famílias. eventos você tem por mês? De 15 a 22. Gente, quase um por dia. Não, um sim, um não, né? Quase E a cada gente vez atende um também eventos grandes. É que tem uma mescla. Os corporativos acontecem mais durante a semana, tem os aniversários também durante a semana. Casamentos finais de semana. Casamentos e festas outras sociais, né? Que são 15 anos, e os bat mitzvahs e os bar mitzvahs, que são festas quase casamentos mesmo. São. Né? São. Judeu é ser super festeiro, né? Adoro. Eu adoro fazer festa. E eu acho que com essa intenção. Tem a intenção de mostrar, do exibicionismo, que eu acho que tem mesmo, mas tem a intenção de integrar. Tá todo mundo junto naquele mesmo momento, vivendo a mesma coisa. E a música judaica, assim, vai todo mundo pro ar, né? É incrível. A música Os garçons cantam, é muito engraçado. Alegre, sabe? muito alegre, né? Mônica, suas considerações finais para os nossos web espectadores. Nós chegamos ao final, a televisão tem isso, mas tem bastante tempo, parece rápido. Tá tão bom. Bom, primeiro eu quero te agradecer você. Foi um encontro com amor à primeira vista, sabe? Foi mesmo. Você é super querida, adoro, me sinto super à vontade. E te agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço por esse papo delicioso. E adoro o teu programa, eu acho incrível, parabéns. Viu? Obrigada. Você representa bem as mulheres. Muito obrigada. E para te encontrar, você quer dar o seu site? É monicadagex.com.br, DAJCZ, não tem I mesmo, é difícil de falar. E no site tem a lojinha virtual, onde a gente vende alguns produtos nossos que é para presentear. Então são algumas tortas doces maravilhosas, de uma apresentação que eu quero que vocês vejam aí na imagem, que vocês encontram pelo site. Tudo pelo site. E-commerce. É o e-commerce. Ok? Fiquem conosco, até a semana que vem.